Degustando Séries. Olá, você aí que tá nos ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre o penúltimo episódio de Andor. Sendo que são 12 episódios nessa primeira temporada, hein? Tá aí na reta final e, nossa, a Disney deixando a gente bem apreensivo com esse último episódio. Mas, antes de tudo, eu vou pedir pra você seguir a gente, né? Que tá aí escutando. Sigam a gente nas redes sociais, na @multiverso.da.geek, @geek.nosekai. Ver tudo que a gente tá cobrindo, né? A gente, né, posta The Walking Dead, Chuck. Então, tem muito conteúdo. Josimar, alguma palavrinha? Só passando para vocês que essa semana temos o retorno do Passando de Nível. Então aí na sexta-feira a gente tem Léo e Felipe batendo papo novamente sobre games aqui no Multiverso da Geek, no Podverso da Geek. Semana passada voltamos com o Cine Geek falando de Wakanda Forever. Se você não escutou, corre lá no seu agregador favorito e aguarde aí na sexta-feira para o retorno de Passando de Nível para quem curte games também. Então, vamos aí falar do episódio 11, que já começa com aquele sentimento, né? Um pouco de apreensão, né? Porque a gente tá vendo o Cassian pendurado naquela ladeira, desfiladeiro. Tem sempre uma nave imperial passando por ali e eles começam a falar palavras, frases como se fossem mantras, né, para eles conseguirem chegar ao topo e continuar escapando. Sempre com aquela dúvida: fomos os únicos que sobreviveram do que aconteceu? Ou mais pessoas conseguiram chegar onde a gente chegou? E a gente tem um encontro, né, com alguns personagens novos, né? A gente vê o Melch e o Endor bem exaustos e acabam encontrando Narquinianos, né? A gente vê o pessoal ali vendo a situação na qual o Império deixou eles, que tanto interfere nas pessoas que estão ali presas, trabalhando, né, fazendo essa mão de obra para o Império, quanto as pessoas que estão ali caçando. Então atrapalha a questão de pesca deles ali. É um planeta que está numa situação ruim. A empresa contaminou a água, está dificultando a pesca para o pessoal que mora ali. Então a gente está vendo algumas consequências de como o Império está atrapalhando também os locais, né, que eles estão dominando ali, colocando o pessoal para trabalhar, fazendo as suas prisões. Depois de uma conversa meio complexa ali, né, porque eles são pegos tentando roubar a nave desse pessoal de Narquina, eles, né, dão a possibilidade de voltar para Niamo. E a gente tem uma cena lá, né, o Andor vai de novo lá, quarto que ele tava, pega as coisas dele, se despede de Melch. O Melch já até tá propondo, né, que eles têm que tá acontecendo. Vou falar assim, acendeu aquela chama realmente da rebelião nele, né? Exato. Não deixar outras pessoas passarem por aquela situação, quantas mais pessoas tá ali presa dentro daquele mesmo sistema que ele ficou. O Cassian perdido, né? Ele tá Ele se fica segurando, né? muito nervoso. Ele tá se Ele segurando. tá se segurando. Ele tá completamente perdido depois da ligação que ele resolve fazer, né, pra Ferrix e descobre que a Marva faleceu. E eu fiquei triste, hein? Eu fiquei triste. Eu achei que a Eu fiquei personagem ia triste ter também. Eu mais fiquei bem triste. desenvolvimento. Eu fiquei bem chateada com isso, porque eu falei, né, que será, nos últimos partes, que será que a Marva ainda tá reservando pra gente? Sim. E é do nada, né? E é do Ah, nada. Do mas nada chega nesse episódio e ela tá morta. É do nada, mas não é assim tão do nada, porque ela falou que ela não ia tomar os remédios dela, né? Os episódios atrás. E Então, faz sentido ela morrer porque é um estopim, né? Pro é, último episódio. a gente precisa aí dessa fagulha de verdade, né? Pro Cassian se tornar realmente quem ele é. A gente tá vendo de ponta em ponta, assim, de arco em arco, né? Aqui a gente tá fechando de novo mais um arco dele. A gente precisa de um motivo pra ele voltar pra Ferris, né? Também, mas eu espero que ele não volte por causa justamente do que o pessoal tá tentando fazer com que ele vá Mas pra eu lá, né? acho que ele vai voltar porque só tem um episódio, né? Ou será que não? Seria surpreendente pra mim se eles arrumassem uma outra coisa, assim, no episódio final, entendeu? Então, talvez
não descarta a possibilidade, porque a gente sabe que ele é cabeça dura. Não descarta a possibilidade dele retornar. Eu não acho que ele vá voltar, vou falar assim, no começo do episódio. Talvez volte no final do episódio Ah, pra tentar a gente saber o desenvolvimento. Até porque a gente não teve nada também da Dedra nesse episódio. exato. É verdade, é verdade. A gente não teve nada dela. Então, vou falar assim, eles estão guardando um pouco do melhor pro final, mas a gente aí tá descobrindo outras movimentações, né? A gente vê que a Bix tá ainda muito Fluida. mal do que aconteceu com ela naquela tortura. A gente vê o pessoal segurando ela ali pra andar com ela entre os corredores, tentando ainda o que pode dela, né? Uhum. Pra ir atrás do Cassian. Agora que a Marva faleceu, não tem como também tirar outras informações dela ali. Mas eles veem isso como uma alternativa de num possível velório ali, né? Levar o corpo dela. Eu achei bonita essa metáfora deles quanto a vida e morte em Ferrix, né? Você morre, eles tornam suas cinzas um tijolo de lá. Então você é lembrado, né? Você se torna parte deles. É meio que só na fundação do lugar ali, que você vira uma parede, né? Sim, então tem todo um contexto bastante bonito sobre isso. Num contexto geral, eles estão esperando que Cassian retorne, né, pra Ferrix pra conseguir pegar ele de alguma forma, porque eles acreditam que justamente porque a Marva morreu, ele vai retornar pra pelo menos poder se despedir da mãe. E além disso, a gente também vê o B, né, o B é o droidezinho, que ele tá Uhum. bem triste. Ele, querendo ou não, tá passando por esse luto também. O Uhum. braço vai lá, tenta confortar ele. Eu achei um paralelo muito interessante com essa questão dos droids terem sentimentos, sabe? A gente tem em Star Wars Visions, né? A gente tem o Toby 1, né? O Toby no episódio 6, que ele também é um droid com sentimentos. Eu acho que, já falando um pouquinho dessa referência aí, meio que um easter egg já, mas eu achei essencial já falar agora por essa questão do personagem tá mostrando, né? Tem uma reação humana, você acaba tendo uma empatia com o droidezinho que tá ali, ele tá sofrendo. Então eu E é achei isso triste, bem né? interessante. A cena dele é bem triste, O assim. tempo todo foca na lentezinha que seria o olhinho dele, né? Meio Uhum. dele. Tá tudo vazio. O Cassian já não tá aqui, agora não tem a Marva. Tanto é que ele pede pro braço passar a noite ali com ele. E quando o braço fala que vai passar, ele sai correndo do lugar que ele tava, né? Sim, e o tempo todo, eu vou falar assim, é quase uma tristeza ali, uma depressão mesmo, porque Uhum. ele passa o tempo todo naquela plataforma que ele carrega. Sim. É como se passasse muito tempo dormindo, sabe? Uhum. Você dorme, você vai lá recarregar suas energias, mas ele fica ali naquele estado de stand-by, carregando a tristeza dele. É uma coisa que pegou a gente assim na questão visual, sabe? Exato. Muito legal eles abordarem um pouquinho disso, porque tá humanizando um pouquinho os droids e você vai entender também toda aquela questão também de humanizar os droids que a gente tem em Han Solo. Uhum. Que a gente tem também as lutas entre droids e tal, e quando a gente tem, né, falando que droids têm sentimentos também. Eu acho que isso foi bem importante falar nesse episódio, porque abre aí a possibilidade de outras coisas que a gente tem nesse universo. Como a gente já falou, a morte da Marva vai ser usada de várias formas. Primeiro, mostrando pra gente a cultura desse pessoal, a chance de pegar o Cassian. Todo mundo tá sabendo, então chega essa mensagem até pro Serial Carne. Do Cassian morreu e agora ele vai poder vigiar mais de perto aí, Ferrix, o que tá acontecendo, ou Sim. tentar passar a informação que provavelmente a Dedra já tá ligada que tá acontecendo. Exato. Para ele acontece, a informação vem meio quebrada, né? Porque tem uma Péssima, né? O falha jeito que na comunicação e o cara meio que não escuta totalmente o que tá falando e ele fica tentando repetir aonde é que tá, onde é que tá, onde é que tá. E a Sim, informação de onde não chega para ele. Então, não exato. sei o que vai acontecer. Provavelmente ele deve falar com a Dedra, e aí sim, a Dedra deve chegar numa localização, porque ela vai ter mais ciência disso, né? Porque tem imperiais lá, então vai ser mais fácil. Aí não sei se a gente vai ver os dois juntos, né? Indo lá em Ferrix. Enquanto isso, nós temos
essa agitação em certos pontos da galáxia, enquanto outros mais na base do diálogo, né? A gente pode Sim. falar assim. Enquanto isso, a gente tem a conversa do Lúthien com o Sol Guerreira, né? O Lúthien chega e conta o que tá acontecendo pro Sol de alguma forma, como eles podem resolver esse problema. E o Lúthien solta pro Sol também o que Bessie quer fazer. O Sol fica loucão, cara. Tem ali contando quais são os. Eles planejam, então, depois da forma, né, que o Sol aborda o Lúthien do que tá acontecendo e ele tentar explicar pro Sol que tá ali, ele tá evitando saber a verdade, achando que o Lúthien tá ali com o pessoal do Império. Ele conta que é mais fácil entregar 30 homens mais o Krieger pro Império do que eles simplesmente destruírem toda uma operação gigante ali. Uhum. E a gente já sabe que o Anto, ele tá sendo vigiado. Exato. Talvez a gente tenha aí alguma coisa acontecendo, falando sobre isso nesse último episódio. O pessoal ali do ISB tá realmente atrás do Anto e esperando descobrir quem vai ter essa ligação com ele ali pra acabar com a operação e realmente resolver os problemas deles. Sim, e a gente tem, através de um holograma lá, a primeira aparição, né? Pra gente ver a aparência do Anton. Que até então a Sim. gente ia falar do personagem. Só tinha nomes, né? Isso, só que agora a gente vê ali e é alguém desconhecido, assim. Que eu nem sei se vai aparecer, né? Acho que esse personagem não vai acabar nem aparecendo. Agora, a melhor coisa que aconteceu nesse episódio foi Não. a fuga do Lúthien. Sim. É Star Wars, né? Cara, tava faltando aquele negócio, né, de Star Wars, em Star Wars, Star Wars na ali veia, entendeu? indo. Ele, sozinho, conseguiu escapar, né, do pessoal ali que tá naquele cruzador enorme. Cheio de antena, um cruzador estranho, né? Sim. E ele pega, né, um código de Alderan, outro easter eggzinho, querendo ou não, aí, Exato, pra também. deixar o coração da gente feliz, mas que ele tem um código de Alderan, mas mesmo assim, o pessoal que tá ali dentro quer revisar a nave. Vamos lá, o Lutem falou, não tenho tempo pra isso, irmão. Simplesmente carregou tudo que ele tinha, destruiu as naves que estavam chegando perto dele e fugiu. Foi lindo, lindo, lindo de se ver. Exato. E agora, querendo ou não, eu não achei que ele ia fugir, mas assim, não tinha como, né? Não tinha como, se ele fosse pego ali, não ia dar bom, né? Ele, querendo ou não, ele tinha que fugir. Sim. Mas eu acho que teremos consequências aí. Eu vou falar, vai ter Não nessa temporada. Nessa Sim, temporada eu acho que sim. não. Além do mais, vou falar assim, o tempo todo, pelo menos desde o primeiro episódio aqui que a gente tá fazendo do pod, a gente menciona, né, certas similaridades com os Uhum. filmes de espionagem. Então, o Sim, que seria um filme de espionagem sem aquelas cenas agitadas de troca de tiro, um pouco de corrida de carro ali no meio, exato. fuga, então eu acho que faz muito parte disso. Uma cena também de cortar o coração, querendo ou não, é a Mon Mothma, né? Ela tá ali não querendo propor a mão da filha dela em Uhum. casamento, mas realmente ela tá cogitando a hipótese pra ter esse tipo de ajuda. Exato. Vamos falar, né? Genevieve, tá, a atriz que faz a Mon Mothma. Que arrasa, né, cara? Que atuação ali, que pesar no olho dela, né? Sim, Quando o ela tempo começa a falar. todo. E quando ela fala com a Vel, né? Ela conversa, né, com a Vel. A Vel pede mais ou menos, tipo, ai, você tá devendo quanto? Ela, muito, sabe? A gente vê, né, ali a Vel, ela entende o que aquilo significa e ela revela, né, que o Perry não tem ideia do que tá acontecendo e ela não queria fazer aquilo com a Leida. Outro ponto, a gente vê ali, né, a Leida com as amigas dela fazendo. É a única coisa que a Leida gosta de fazer é ficar ali com as amizades dela. Aquela conversa em separado, talvez a gente tenha aí o filho do Dava aparecendo nesse próximo episódio e realmente ter muitas coisas a se abordar nesse último episódio, fechando aí essa primeira temporada, porque a gente tem o fato do Cassian ainda voltar para Ferrix ou não, o que vai Uhum. acontecer com a Bix ainda nessa primeira parte. Exato. Quais são as decisões, né, da Mon Mothma? A gente vai ver o Anto ser pego ou não. Então, tem várias coisinhas para eles fecharem, pelo menos nessa primeira temporada. Espero que deixe
certas coisas pra segunda temporada aí, pra gente ficar hipóteses, criando aqui as nossas fics, do que pode vir a acontecer. Vou colocar entre muitas aspas, mas do jeito que o Sol Guerreira diria, para um bem maior, né? A dúvida do que tá acontecendo e o que está a vir a acontecer. O que vai vir no último episódio aí. Muita coisa pra responder ainda. Não muita coisa, mas tem algumas coisas que precisam ser respondidas e outras que pode deixar pra uma segunda, porque uma segunda temporada de mais 12 episódios, eu acho que ela precisa fomentar com mais força a rebelião, né? Eu acho Sim, que sim. isso, a segunda temporada... Acho que, na verdade, o mote da segunda temporada vai ser isso. Talvez esse último episódio dessa temporada ele seja só a última cereja que falta pro Ender tomar essa decisão. E não menos importante, né, a gente pode também mencionar um breve papo, né, que a Vel teve com a Cleia. Elas vão andando de ponto em ponto, né, na loja do Lúten. A Vel quer deixar ali uma mensagem pro Lúten de quais são as ideias dele, quais os planejamentos, quais as movimentações que ele pretende fazer. Então, vamos ver também, né, que se vai ter esse tipo de contato ali entre eles nesse último episódio. E easter eggs. O que você encontrou nesse episódio? Tem aqueles dois alienígenas lá que aparecem no planeta do. Que o Ender tá fugindo com o Melch. E você tem aqueles dois alienígenas. Um parece um japonês estranho, né? Tem uma facão na mão. E tem o outro. Ó, eles estão em Arquina ainda. Isso. Se eu não me engano, agora, eu não procurei saber, mas um desses dois futuramente vai fazer parte do grupo do Sal Guerreira. Porque posso estar muito enganado, mas um dos dois se assemelha muito pra mim a um personagem que aparece lá em Rogue One. Eu não Então, sei vamos agora, ficar atento, né? entendeu? Se é ou não, mas me assemelha muito, assim. Um dos dois, eu acho que tá em Rogue One. Então, eu não sei. Eu acho que então é isso, porque eu não lembro assim nada demais. Por mais que a gente tenha andado, né, pela loja do Lúten tentando buscar outras coisas assim, eu não me lembro assim de mais nada além esses outros easter eggs que eu já mencionei. Fora o cruzador lá, né, que aparece tentando capturar o Lúten. Parece que tem um parecido no filme do Han Solo também. Ah, sim, a Resto Cruiser. Isso. No filme do Han Solo tem um deles também. Acho que é um. Sim, sim. Também. Eu acredito, né? Como sempre acontece nesse tipo de filmagem, né? Que eles mudam, né? Pra mostrar a evolução do tempo também, mas Exato. a gente tem vou falar assim, um protótipo ainda de como ia ainda sofrer modificações Sim. futuramente. E qual a sua nota desse episódio? Então, eu gostei do episódio. Eu juro que eu fiquei um pouquinho confuso em relação à minha nota, porque eu acho esse episódio simples. Vocês viram que o nosso bate-papo aqui ele foi bem rápido. Sim. Eu acho um episódio bem direto, na verdade, assim. Ele tem um ponto e ele vai seguir esse ponto à risca, e é isso. Vão ter alguns diálogos, vão ter algumas coisas que vão intercalando com isso, mas a reta dele tá ali, ó. E ele segue esse ponto. Eu tava em dúvida em ser um episódio que eu gostei, mas com ressalvas por causa disso, mas analisando muito assim, eu acho que ele é um episódio um pouco mais sentimental, mais calcado no diálogo, como são muitos outros, tirando a parte da fuga do Lúten, né? Que ali é Star Wars fuga na veia, mas eu acho que ele é um episódio que fomenta muito bem o final da temporada. Ele te prepara bem, assim, para uma próxima temporada. Ele já começa a aquecer os seus sentimentos e te preparar para vários caminhos que o final da temporada pode levar. Então, acho que por causa disso, eu fico curtir a Mão da Peste. Eu também vou ficar com esse, eu curti bastante. Claro, episódios a gente precisa ter certas calmarias antes da tempestade, como tivemos desde o começo, com esses arcos de 3 em 3. Querendo ou não, já tá sendo uma nova preparação, né? Vou falar assim, são de 3 em 3 episódios, mas a gente teve aí um arco que teve um pouquinho, né, de um episódio a mais aí, para poder finalizar certinho. E eu acredito que já seja um preparatório realmente para a próxima temporada aí, já tá sendo um esquenta, porque eu acredito que o episódio anterior já fechou um ciclo, é como se tivesse fechado já a temporada, né? Ainda tem coisas em aberto, tem coisas a resolver. Eu acho que como já tá sendo um esquenta aí do que tá para vir na próxima temporada, realmente eu acho que mais agitação, mais cenas de ação, porque realmente o negócio tá ficando muito louco.
Vamos falar assim. Eu curti demais a Budapeste. É isso. Vem o último episódio aí. Você que tá escutando, no caso, hoje já tá disponível lá no Disney Plus o último episódio. A gente confere e volta aqui semana que vem pra falar sobre. Não se esqueça de comentar nas redes sociais o que você percebeu nesse episódio que a gente deixou passar, curtir, compartilhar com outras pessoas aí esse conteúdo que a gente tá fazendo aqui.